Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério Cota e sejam bem-vindos a mais um episódio de Filosofia de Boteco Podcast. E compondo nossa equipe para este bate-papo, estamos aqui com John Dantas. E aí, pessoal? Guedes. Fala, galera. Fabrício Félix. E aí, gente, beleza? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre exploração espacial. Obviamente não somos nem astronautas, nem astrônomos, mas diria que somos curiosos de tudo que é aquilo que é relacionado ao espaço. Sobre a história e tecnologia. E claro, também sobre a evolução da nossa espécie e tudo aquilo que a gente consiga explorar aí no espaço. Então, para a gente abrir aí o bate-papo, queria abrir o tema aí com o Fabrício. Vamos falar aí sobre exploração, fazer na verdade um paralelo aí entre a exploração espacial entre o século XX e século XXI. Como que a gente está? Como que você enxerga isso, Fabrício? Bom, Rogério, a exploração espacial não tem como separar ela da questão militar, principalmente das grandes guerras do século XX, em especial a Segunda Guerra Mundial, né? Pra você ter uma ideia, o primeiro míssil teleguiado, né, foi o do alemão, né, o Wernher von Braun, que prometia revolucionar a guerra, que era um míssil que diferente de mísseis que já existiam antes, com a intenção de você saber onde exatamente o míssil vai cair, né? Um míssil que você conseguisse guiar via rádio na época, né? E após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a disputar esses cientistas da Alemanha, que eram geniais, e o von Braun ficou do lado dos Estados Unidos, né? E aí, nas décadas seguintes, é a política internacional que vai determinar os rumos da exploração do espaço, né? A exploração do espaço, ela tinha duas vertentes, que era a pesquisa científica, né? De um lado, a pesquisa científica, entendimento sobre o universo, novas tecnologias, mas por outro lado também tinha os interesses dos governos, que tinha o programa armamentista e a disputa de prestígio, né? O von Braun tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: a diferença entre um foguete que vai ao espaço e um míssil que destrói o inimigo é apenas o destino final, né? Para vocês verem como a tecnologia de ambas é muito parecida, né? E uma foi evoluindo na medida que a outra vai evoluindo. Então, o que estava em volta da questão era a da exploração. Quem estava por trás disso eram os governos. E por uma ambição e por motivos bélicos, né, que a pesquisa acabava avançando. Acho que não só isso, né? Tanta coisa aí, tanta parte de tecnologia aí que veio junto da guerra, né? Que a gente conseguiu se desenvolver por causa da guerra, né? Mas muito bacana a sua comparação. Bruno, você consegue falar com a gente aí? Sim. Então, só adicionando, né, aquilo que o Fabrício já resumiu, que todo esse desenvolvimento que nós tivemos nessa área de astronáutica foi justamente derivado de uma pesquisa que tinha um fruto aí de fundo, né, um pano de fundo de guerra mesmo, né, desenvolvimento militar. Então, na Guerra Fria, essa luta ideológica entre o capitalismo e o comunismo alimentou as duas principais potências da época, né, os Estados Unidos e a Rússia, a correr com seus programas espaciais. Então era basicamente todo ano diversos lançamentos por parte dos dois países em satélites. Então eles competiam para ver quem ia lançar o primeiro satélite, quem ia lançar a primeira forma de vida. Aí mandaram mosquitos e conseguiram trazer mosquitos de volta, cachorro. Aí a Rússia, para ter ideia, ela estava vencendo a maior parte desses pontos de marcação, né? Então, lançamento de satélite, a Rússia fez primeiro. Lançamento de um ser vivo, né? Um mamífero, a Rússia fez primeiro. E isso repercutia bastante no mundo inteiro, porque as pessoas não tinham muito entretenimento. Então, elas acompanhavam cada uma dessas coisas como um momento extraordinário, né? Mas acabou que os Estados Unidos, né, conseguiu vencer o principal landmark, assim, o principal ponto, que foi o envio do homem à Lua, né? Então, em 69,
Muito por conta também, porque o programa espacial da Rússia ficou meio que congelado durante uns 2 anos por conta de troca de governo, então eles meio que evoluíram, né, durante esse período, sendo que eles estavam ganhando antes, e aí os Estados Unidos conseguiu passar à frente e conseguiu fazer aí o primeiro pouso na Lua com tripulação humana. Mas tudo isso com esse fundo de corrida espacial para provar um ponto de vista econômico e mostrar para o mundo qual seria o caminho a ser seguido. Então, obviamente, os dois governos, né, para fazer isso, torraram um dinheiro inimaginável, né? Por isso, muitas pessoas falam, por que não fizeram isso de novo? Cara, o que eles gastaram naquela época, se traz para agora, é coisa de 150 bilhões de dólares para conseguir mandar uma pessoa lá para a Lua, para dar uns saltinhos, fincar uma bandeira e voltar. Tipo, qual que é o retorno financeiro para fazer isso? O programa Apollo mesmo é 160 bi. É 160 bi, exatamente. Você não justifica esse valor, esse gasto hoje em dia. Exato. Não dá pra justificar isso, ainda mais em tempos de crise. Aí vocês começam a questionar, mas pô, tem gente passando fome, você gastando 160 bi. Não que não passassem fome naquela época, né? Sim, sim. Tinha, mas a discussão, hoje em dia todas as discussões são mais acaloradas, né? Então, exato. E naquela época tava essa divisão, então o presidente Kennedy, né, ele mesmo não acreditava muito que era algo importante fazer todo esse investimento, porque o investimento na época para esse programa era de 5% do PIB. Então, 5% do PIB é muita grana. Hoje em dia, para ter ideia, a NASA tem menos de 0,5% do PIB de investimento, e assim já é um dinheiro que a SpaceX, a Blue Origin estão se degladiando para conseguir fazer parte dos programas aí da NASA. Então, imagine você ter 5% do PIB só para essa corrida espacial, é muita grana. Então, aquela época foi essa luta. Hoje em dia, as questões já são outras, né? Se visa aí um desenvolvimento, uma exploração econômica, obviamente o avanço tecnológico também é um fator, e todo o potencial também de exploração que pode haver com uma vida, uma colônia em outro planeta, né? E essas são as questões, né? Mas é isso, acho que a gente vai ter bastante assunto para falar, porque é um tema aí que tem basicamente 70 anos de histórias para se discutir, né? Bacana, e pegando o seu gancho aí, a gente pode fazer o comparativo, né? Que em 1969 a família se sentava, né, para ver os astronautas ali, o lançamento, pousando na Lua. E em 1990 a família se sentava para ver a banheira do Gugu no domingo, né? Exato. Só referente a isso, Rogério, 700 milhões de pessoas acompanharam o pouso, né, do homem lá na Lua. O presidente da época, eu não lembro quem que era, mas fez uma ligação ao vivo também, então foi um evento mundialmente acompanhado, sabe? Mais do que uma final de Copa do Mundo, né? Porque 700 milhões de pessoas há 60 anos atrás, cara, é muita gente. Eu não sei qual que era a população da Terra da época, mas hoje em dia, que é, sei lá, 4 bilhões, na época deveria ser o quê? Metade disso? É muita gente. 7 bilhões. 7 bilhões. 7 bilhões, então na época será uns 4 bilhões, então? Eu acho que a questão não é nem essa, né? Acho que a questão também não é sobre a quantidade de pessoas que tinham acesso, né, a ver isso. Né? A TV, né? Na verdade, a TV já tava passando tudo, né, cara? Não era, tipo... Começou essa exploração, né? Tipo, a corrida espacial lá em 57, né? Teoricamente, ela começou em 57, foi o lançamento da Sputnik 1. Que ali que começou, que foi da Rússia, né? Que começou ali fazer a transformação dos Estados Unidos. Falou, porra, a Rússia já mandou esse cara pra gente, lá pro espaço. Então a gente tem que começar a correr atrás pra começar a fazer essas coisas também. Então dali já começou a mídia já ir em cima de tudo. Então qualquer canal de TV que você via em qualquer país do mundo, qualquer jornal, qualquer coisa que tinha aberta de notícia, a gente tinha alguma coisa falando sobre essa corrida espacial, né? É engraçado que em 57 o Conselho Internacional de Ciência ele propôs que aquele ano fosse o Ano Internacional da Geofísica. E por que ele propôs isso? Porque ele queria que as duas potências se colaborassem, né? A intenção era que houvesse uma colaboração mútua entre as duas potências para que tivesse esses avanços espaciais, científicos e tudo mais. Só que aí os Estados Unidos aproveitou a ocasião e anunciou que ele ia lançar um satélite naquele ano.
E aí a Rússia entendeu isso como uma provocação. Sim. Então aquilo que era para ser o fator de união entre eles, na verdade foi Um motivo de separar, porta de entrada, né? Motivo para separar, que foi o início da corrida. Naquele ano mesmo, a Rússia, como o Bruno falou, a Rússia saiu muito na frente. Eles lançaram naquele ano o Sputnik 1. Sim, o satélite. Né? Depois eles lançaram, no mês seguinte, o cachorro. Laila. Acho que é Laika, né? Laika. É isso, e inclusive isso vai fazer dia 4, agora vai fazer 63 anos, se eu não me engano. Sim. Dia 4 de novembro que foi o lançamento. E eles Se a Luísa Mel pega... Aí já é, porque todo mundo sabia que ela morreria, tipo, superaquecida, porque o cachorro não voltou vivo, viu? Ele morreu. Não voltou. Na verdade, acho que os primeiros que conseguiram trazer um animal vivo foi os Estados Unidos com 2 macacos. Acho que foi mesmo, foi bem depois, porque antes os bichinhos morriam. Né? Não, conseguiram trazer os mosquitos, né, no primeiro, assim, de ser vivo e tal. Porra, mosquito é igual barata, sobrevive a qualquer coisa. E na teoria nem saiu da órbita, né, porque pra sair da órbita tem que ser 100 km, não foi mais do que 100 km. Né? Então, bom, mas basicamente eu acho que é isso, né? Que as motivações eram para provar quem eram os mais poderosos no mundo ali naquele eixo que dividia o mundo, né? Porque a gente tem que lembrar que entre essas corridas, entre a corrida espacial, ainda corria em paralelo a corrida armamentista e a corrida econômica. Né? Exato. E na verdade todo esse desenvolvimento aí, como você falou, né, de essa tecnologia que você tem, ela tem aplicação direta em militar, né? Então, se você consegue desenvolver um foguete, consegue fazer todo esse tipo de coisa, o que te impede de lançar uma ogiva em outro país, entendeu? Então, o medo mesmo da época, e se via no noticiário americano, putz, a Rússia já tem satélite, a Rússia já tem foguete para fazer isso, então os caras conseguem jogar uma ogiva nuclear. E eles haviam antes, alguns anos antes, feito um teste no Cazaquistão, né, de um teste nuclear, mostrando que a Rússia também já tinha ogiva nuclear. Então os caras falam, os caras já têm agora ogiva nuclear, agora já tem foguete, já lança satélite, pô, fudeu, né? O medo da época foi pro nível mais alto. Porque era algo novo, né, cara? Era um negócio que tava surgindo naquela época, então ninguém nunca tinha falado disso. Então você vê, a galera já estava com problema da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo não sabia o que ia acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. E chegou já um negócio falando, não, vamos pro espaço, cara. Imagine o medo da galera daquele que nunca ouviu falar nisso, né? Então era uma época completamente diferente, que a gente não sabe o que passava na mente da pessoa. Ela já estava com medo de uma guerra já explodir e acabar com o mundo. Imagine você chegar do nada e falar, vamos lá mandar o homem pro espaço. E aí? Quem vai imaginar um negócio desse, né? As tensões, elas estão muito alinhadas uma com a outra. Isso que o John falou é verdade. Porque se lá por volta de 57, 58, 60, 61 estão mandando gente para o espaço, em 62, por exemplo, teve a crise dos mísseis, né, que os Estados Unidos e a Rússia quase explodiram o mundo. E os anos 60 inteirinho foi em torno dessa corrida, né? Tanto que em 69 culminou na chegada do homem à Lua. Ou não, né? Que nem então tem os caras que falam que não, né? Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que eles chegaram. É Hollywood, né? Hollywood total. A gente pode fazer um podcast no futuro. De teorias da conspiração, né? Aí vai ter que ser uma série de podcast, porque tem que pegar cada uma e falar. Mas por hora, eu não... Não, pessoal, fica tranquilo. Fica tranquilo que foi sim. A gente consegue até mandar um laser pra um espelho que deixaram lá e medir. Todo mundo fez isso, entendeu? Trouxeram 300 quilos de rochas, entregaram para várias agências de pesquisas. Então, esse pessoal que tenta ver fotozinha, bandeira, falando que não tem como. Isso daí já... Basta uma gulgada que você já vê todos os mitos aí. Cara, eu acredito que, pra mim, é uma verdade isso daí. Essa teoria, pra mim, é uma das que é falha. Pelo fato de, tipo assim, depois que que o homem foi à Lua, cara, a tecnologia evoluiu tanto, bicho. Evoluiu de uma forma tão grande que eu acredito que, tipo assim, a tecnologia que eles pegaram pra inventar, pra fazer, tipo,
um foguete que levasse até a Lua ajudou a desenvolver outras coisas que melhorou a vida da gente, entendeu? Sem dúvida. Então, eu acredito que, porra, não é possível que o cara fez um bagulho em Hollywood lá, uma areinha da praia Com de uma Los Angeles, né? de Los Angeles lá pra fazer, pra depois evoluir tanto de tecnologia assim, cara. Exato. Eu acho que é muito diferente isso aí. Exato. Essa tecnologia implica direto no desenvolvimento tecnológico, né? Transmissão de rádio, própria criação da internet. Toda essa pesquisa a gente vê frutos, né, hoje em dia. E se essa segunda corrida aí é possível, é por conta da primeira, né? Bom, muito bom. Vou traçar um paralelo agora com tudo isso que vocês falaram, que eu entendo aí. Vocês pegaram muito aí na questão da uma disputa realmente entre países, uma disputa talvez ali geopolítica, e fazer um paralelo aí com as grandes navegações, onde a gente tinha certos tratados ali. Como que é isso no nosso cenário atual? De quem que é o espaço? Como que a gente pode determinar quem que vai poder assumir, quem que vai poder buscar ali determinado espaço dentro do espaço, determinado terreno dentro do espaço físico mesmo, né? Então, o que vocês acham disso, Fabrício? Bom, existe um tratado, né? Foi em 67. Se eu tiver errado, 67 mesmo, pela ONU. Que aí estabeleceu o Tratado do Espaço Sideral, que estabeleceu algumas regras, né? Que é o uso pacífico do espaço, né? Não pode haver armas, nem bases militares, nem nada. Não pode ter arma de destruição em massa. E não há soberania no espaço, né? Ou seja, ninguém pode chegar e falar: a Lua é minha, a Lua agora pertence aos Estados Unidos ou à China, né? Isso é muito interessante, isso é importante porque também para evitar que empresas privadas tomem lá, né? Porque já pensou o cometa Heineken ou o cometa Aliens, né? Ia ser... Mas isso é discutível, viu, Fabrício? Porque nesse tratado fala basicamente que governos não podem ter propriedade, mas não falam de pessoas privadas. Aí já teve uns doidos aí que se declararam dono de lua, dono de planeta e até venderam, entregaram certificado, né? Teve um cara nos Estados Unidos que conseguiu vender para 6 milhões de pessoas, incluindo 2 presidentes, o Jimmy Carter e o Ronald Reagan. Cara, a gente tá vivendo, por 20 tá vivendo isso agora. A gente tá vivendo isso agora, né? Por Mas exemplo, assim, hoje a corrida espacial, que é a Tesla, é o Elon Musk, e o dono da Amazon. Sim. São duas empresas privadas que estão tentando invadir o espaço, cara. E aí vai se discutir, né? Tipo, quando começar a ter concorrência e vários conseguirem chegar ao mesmo ponto, como que vai ser a legislação para cuidar disso, né? Ainda não há, assim, de forma muito robusta, como que isso vai ser arbitrado, né? Vai ter que se pensar. No momento ainda não é algo que esteja ocorrendo, mas que pode ocorrer aí no futuro próximo, né? Essa competição aí pela exploração. Cara, eu acredito que não no futuro próximo, mas eu acredito que num futuro longínquo, porque você viver no espaço, por exemplo, eles querem fazer turismo, querem fazer colônias na Lua, colônia em Marte, sei lá mais o que. Cara, o nosso corpo é desenvolvido para viver na Terra. Então a gente tem que aprender o nosso corpo vai ter que aprender a viver no espaço. Isso que é um problema muito grande que até os astronautas vivem hoje, né? Que vem por causa da estrutura óssea, começa a ter problema ósseo de andar depois que vir, a visão começa a ficar meio zoada também. É um problema científico e físico, né? Que pode ser causado de uma vivência muito grande em órbita da Terra, por causa da gravidade, porque nosso corpo é desenvolvido para viver em tal gravidade, lá não tem gravidade, e assim por diante. Então eu acredito que, cara, para começar essa vida fora, esse tipo de turismo espacial, que tá todo mundo pensando nisso, vai demorar bastante, porque o pessoal vai ter que, antes de fazer o turismo, ele vai ter que ser bem treinado, né? Não, você vê o treinamento de astronautas para fazer as coisas, né, cara? Essa colonização tá longínqua, né? Talvez o Fabrício estivesse falando mais da parte de um dia explorar algum material e trazer de volta, né? Como que seria lidado com esse tema? Mas na verdade a gente a gente tava falando ainda da questão ainda mais jurídica, né? Claro, que vai envolver a questão da exploração e da colonização, né? Porque assim, vamos lá. Quando a gente tenta ver
na Terra, por exemplo. O ser humano ele é explorador por natureza, entendeu? A gente sempre vai procurar algum lugar para explorar. E qual que é a regra aqui? Uma regra informal, mas é a regra. Chegou primeiro é seu, né? O país... O jogo primeiro é seu, exatamente. Entendeu? E o Portugal, né? Chegou aqui no Brasil, por exemplo, muitos até discutem qual que eram as motivações mercadológicas, religiosas, exploração, enfim. Mas o fato é que eles, muitos acreditam, muitos historiadores acreditam que já sabiam da existência dessa terra grande aqui, e tanto que isso se refletiu no tratado que eles fizeram com a Espanha. Não sei querer fugir muito do assunto, mas é essa a ideia. Você chegou, é seu. Então, talvez ainda o interesse da colonização seja esse, né? Chegou em Marte, naquele pedacinho de terra ali em Marte, Sim. é de quem chegou primeiro, né? É de quem colonizou. Sendo que nessa né? época os colonizadores, na verdade, não é que chegou e não tem ninguém, né? Chegou e é um povo que você consegue dominar, é seu. Era basicamente sim, isso. tá. Vale pra Inglaterra, isso, vale pra exatamente. Espanha, vale pra Portugal, né? Os principais Vale, exatamente. exploradores Isso. aí da época. Agora, é fato que haverá conflitos. Eu não estou dizendo que conflitos bélicos, mas haverá algum tipo de conflito jurídico, diplomático, político. Mas haverão conflitos para poder definir esse tipo de coisa. Porque a necessidade, as regras elas surgem de acordo com as necessidades vão surgindo. Então, hoje a gente não pensa nisso porque isso ainda é um pouco longe, está um pouco longe dessa exploração massiva e da colonização massiva. Mas em algum momento vai ter que se estabelecer. Quando alguém chegar num cometa, outro país pode chegar também a explorar, já que ninguém é de ninguém, nada de ninguém lá. Sim, sim. Entendeu? Você vai ter que estabelecer esse tipo de regra, porque senão a coisa. Aí que os conflitos realmente vão começar a surgir, às vezes de forma até muito perigosa. Tem que lembrar que e parece até piada para algumas pessoas, mas o Trump, quando estava na Casa Branca, lançou a Força Armada Espacial, né? A Space Force, né? Então, para vocês verem como é sério esse assunto, que os americanos estão direcionando dinheiro para a defesa dos interesses dos Estados Unidos no espaço. Porque eles já veem que há um risco geopolítico ali. A própria China e a Rússia já fizeram lá um acordo de exploração. Porque a China tem dinheiro e a Rússia tem know-how para explorar cometas e tudo mais. E já parece que os próximos anos aí já estão com planos de exploração de um cometa. Então há questões geopolíticas aí que vão precisar ser conversadas, que só esse tratado que foi feito em 67 não resolve. Entendeu? O tratado é muito básico, né, cara? Ele dá diretrizes gerais. Hoje em dia não vai como arbitrar isso. Mesmo porque é aquilo que você falou, né? A necessidade de legislar surge quando há conflito. Ninguém, legisla sobre precedentes que ainda não ocorreram. Então, normalmente vai chegar um conflito lá e vai, já tem lei para resolver isso? Não tem. Então vai ter que fazer aqui. E aí os países vão ter que entrar em comum acordo, né? Pelo menos a maioria deles, né? E estabelecer uma legislação aí quanto a essa parte de exploração de... Acho que o maior problema pode acontecer a exploração de recursos, né? Como que faz para explorar um asteroide e tal? Quem chegar primeiro toma conta? Ou pode chegar vários e cada um fica com um pedaço? E aí, como que faz, né? Tem também toda aquela questão, né? O próprio Tratado de Tordesilhas, né? Que é o tratado aí entre a Espanha e Portugal, né? Ele foi amplamente quebrado, né? Sim, ninguém seguiu, foda-se isso aí. Tô mandando meus bandeirantes aqui, tô pegando território, não tô nem aí. E isso aí abre margem, né? Visto o nosso contexto histórico também para por exemplo, piratas espaciais, tudo isso aí pode ocorrer, né? O que vocês acham disso? Virou um filme, né, cara? Virou enredo de filme. Mas realmente... Guardiões da Galáxia. Se um dia houver esse nível de capacidade, né, da gente conseguir já explorar melhor o espaço,
com certeza você pode abrir precedente para esse tipo de fato, né? Você não tem legislação forte, nem como também fazer o enforcement, de fazer cumprir, vira terra de ninguém. Quem é mais forte, quem é mais rápido, leva, né? Mas acho que isso ainda é um futuro muito distante. A questão agora mais é essa segunda corrida, né, que é patrocinada pelas empresas e por alguns países que basicamente foram tirados do programa espacial, né? Então, a China fez todo esse seu programa porque os Estados Unidos barrou ela lá em 2011, 2012 de fazer parte do programa da estação espacial. Então eles falaram, tô de fora. Por que os Estados Unidos barrou, né? Porque justamente pelo medo da China conseguir obter informações e fazer espionagem, blá blá blá, aquela história de sempre. Então a China, com o dinheiro, com os recursos que tem hoje em dia, né, com o desenvolvimento, falou, quer saber? Vou começar o meu próprio investimento em programa espacial, vou fazer a minha estação espacial, vou lançar os meus satélites, etc. E dane-se a estação espacial. E aí começou, por parte do governo, essa nova corrida. E pelas empresas, né, com Elon Musk, com Bezos, que o Dantas mencionou, o interesse de explorar novas formas de renda, né? O turismo espacial, a colonização de outros planetas. O Elon Musk é uma pessoa que acredita que precisa alcançar a possibilidade de colonizar outros planetas no advento aí de uma catástrofe, etc., ter uma segunda opção. Então, tem essa segunda corrida patrocinada aí por essa força, que é a força da China, que se juntou à Rússia. A Rússia construiu, junto com os Estados Unidos, a estação espacial, mas aí já anunciou que vai sair, né? Acho que daqui uns 2 anos, do programa da Estação Espacial Internacional, né? E vai se juntar à China no desenvolvimento aí de todo esse projeto. Então tem também o fator geopolítico e hoje em dia com o fator privado, já que a gente tem agora empresas privadas nesse ramo, né? Só um detalhe, o Brasil foi convidado para participar dessa estação espacial. Não cumpriu os prazos. Ficou de fora. E ficou de fora, né? Não, porque Brasil é Brasil. Cara, e um negócio que, tipo assim, muita gente não sabe é que a base de Alcântara aqui do Brasil é o melhor lugar do mundo de se lançar satélite, né? Sim, é um bom lugar para fazer. E os Estados Unidos o Brasil tem parceria com os Estados Unidos nisso, né? Isso, porque aqui é a melhor posição para você lançar um satélite aqui no Brasil. Então, tipo assim, o Brasil tipo, no mundo a gente tem uma grande, querendo ou não, a gente tem fama de zoeiro, mas a gente também tem uma fama de um pessoal que desenvolve muita tecnologia, cara. A gente consegue fazer diversas coisas que praticamente outras pessoas no mundo não conseguem fazer. Eu posso dizer isso também por parte do meu trabalho. Tem muita coisa de robótica que a gente faz no Brasil que outros países no mundo que são desenvolvidos não conseguem fazer e a gente acaba conseguindo fazer, entendeu? A gente tem uma inteligência muito grande, só que a gente não explora esse tipo de inteligência que a gente tem, né? A gente se sente meio rebaixado em relação ao resto do mundo, né? Sim. Referente a isso, acho que agora, há uns 3 meses atrás, o atual governo fez parte aí do acordo do programa da NASA, acho que chama Artemis, né? Para da parte de desenvolvimento mesmo da colonização lunar. Esse novo programa que a NASA está lançando, da qual a SpaceX ganhou uma licitação e tá toda a treta com o Jeff Bezos, que tá tentando emperrar lá, entrou no Congresso, entrou em processo que ele quer fazer parte também, mas a SpaceX que ganhou a licitação. Então, os Estados Unidos assinou esse acordo junto com outros 11 países, se eu não me engano, para fazer parte desse programa também. Mas é aquilo, o que o Fabrício falou, há, sei lá, 20 e poucos anos, também fez parte aí do programa da Estação Internacional, mas o problema é que o Brasil não cumpriu lá as suas metinhas, que cada país tem que ir entregando certas coisas, né? Não é assim, você só faz parte, você não contribuiu com nada e agora quer chegar aqui e desfrutar da tecnologia, de todo o programa, não é bem... Vamos ver dizem uma coisa que o Brasil só entrou nesse... É uma teoria da conspiração aí também, que a gente pode falar depois mais profundamente. Dizem que o Brasil só entrou com o Marcos Pontes como astronauta porque entregou o ET de Varginha, né? Foi uma troca. Os Estados Unidos queriam o ET de Varginha, o Brasil falou, vai ter que levar um astronauta meu na próxima expedição. E esse negócio aí do astronauta brasileiro foi o maior gambiarra. O cara foi tipo de carona da carona, deu errado um negócio lá. Mete aí, vai. A Rússia fez um favor e levou lá pra falar que teve o primeiro astronauta do Brasil no espaço. Mas, tipo,
problema do Brasil é isso, né, cara? Na hora de fazer o investimento de verdade na tecnologia para contribuir, depois ter o bônus, né? Depois desfrutar disso, não faz, né? Então, a gente não investe nesse setor, porque infelizmente não vê o retorno, né? Mas é porque o governo normalmente é míope, né? Só pensa nos próximos 4 anos e não na tecnologia que você vai poder dar de uma pesquisa desse tamanho, né? E só o acesso à pesquisa desse tamanho. É verdade. Agora, o gancho que vocês deixaram aí é referente à exploração e colonização, né, da nossa Lua e também de Marte. Mas queria entender um pouquinho melhor de o que vocês acham que é de interesse nisso. Para quê? Essa é a questão. Para que a gente precisa realmente colonizar Marte, colonizar a Lua? Para que isso? Fabrício, quer falar um pouquinho? Quero, vamos lá. A colonização da Lua, a gente até falou isso agora há pouco, né? Primeiro é a questão de tomar posse do local, né? Se fazer presente, né? Você só tem uma nação. A nação só reivindica determinada parcela de terra, território, quando ela tem uma população vivendo ali, né? Inclusive, isso é tão real que tem muitos países que reivindicam pedaços de terra de outros países porque tem pessoas da sua etnia morando lá, né? Então, a necessidade de colonização uma delas é esta. E também a questão da exploração. Há riquezas nesses corpos celestes, né? Que são de interesse de vários, tanto da iniciativa privada como de países. Outra questão também é que uma vez que um país se estabeleceu uma base, por exemplo, na Lua, ele serve como base de reabastecimento, por exemplo, de outras expedições de outros países. Por exemplo, alguma expedição que está indo para Marte e precisa fazer essa parada na Lua para poder conseguir combustível para continuar a viagem. Você vai pagar pedágio para outro país, né? As regras, quando eu não consigo deixar de ver esse paralelo entre as relações internacionais aqui no planeta Terra e o que vai acontecer lá fora, ok? Então tem muito isso da questão de posse e exploração. A exploração, eu não sei se a gente vai falar sobre isso ainda para frente, mas a questão econômica envolvida nisso é muito alta mesmo. Bacana. Ver um pouquinho aí do que você acha nesse contexto aí de exploração, de qual que é o interesse aí realmente na colonização do espaço. Então, o Fabrício já queimou esse cartucho, então eu vou pensar num outro, né? Eu acho que toda essa exploração interespacial, é óbvio que ela tem uma capacidade de consumo de grana muito grande. Então, o retorno, ele nunca é imediato e muito óbvio, né? Então, você tá gastando bilhões aqui para chegar na Lua. E aí? O que você ganhou com isso? Você trouxe 300 quilos de pedra da Lua? Vai vender isso por quantos bilhões para valer a pena? Então, eu partiria por outra ótica, né? Essas empresas ou os governos que desenvolvem a tecnologia para conseguir chegar lá, o fruto que isso traz para o desenvolvimento tecnológico e a resolução de problemas aqui na Terra já justifica esse investimento, porque toda essa tecnologia para você resolver esses problemas complexos, eles vão também ajudar a resolver os problemas que nós temos aqui. Então, toda essa parte de desenvolvimento, por exemplo, da parte de alimentação, como que você consegue alimentar essas pessoas que vão para lá de forma eficiente, como que você faz o recolhimento dos detritos. Então, uma vez que a gente for colonizar lá na Lua ou em Marte, como que você vai fazer isso? A geração de energia, né, que é parte-chave, a energia elétrica para você poder fazer as pessoas viverem lá. E também, depois, a energia para você conseguir, né, fazer com que os veículos, enfim, os foguetes consigam voltar e ser sustentável a vida lá. Isso vai resolver problemas aqui também. Então, eu vejo muito isso. Essa pesquisa de ponta, de alta tecnologia, ela acaba sendo a forma da tecnologia que nós temos aqui à disposição na Terra de resolver os problemas que nós temos aqui. Então, justifica. Você tem um problema complexo a resolver
que, beleza, pode parecer que só tá queimando grana, porque o retorno dessa atividade que é mais óbvia demora, mas você tem os retornos indiretos de resolução de problemas que você tem aqui. Então, por exemplo, falando aí da exploração espacial, a SpaceX em si, ela ajuda a embarcar uma série de tecnologias nos carros da Tesla, agora eles estão caminhando para a parte de caminhão também. E essa tecnologia de ponta, faz com que os veículos dela sejam, assim, o suprassumo na parte automotiva, né? Então, todo mundo que fala de um veículo da Tesla fala de alta tecnologia ao ponto de fazer as concorrentes parecerem veículos da época da pedra, assim, fala, pô, mas o que é isso aqui? Porque os carros deles praticamente você não ouve ruído, os carros são super econômicos, andam pra caramba, anda sozinho, tem toda essa direção assistida, porque pro cara mandar lá um veículo em Marte, meu, imagine o esforço tecnológico pra você calcular certinho aonde a porrazinha vai pousar lá pra não se destroçar. Isso aí, pra você andar na rua, vira meio que, beleza, já resolvi vários problemas aqui. Então, eu vejo muito isso. A pesquisa tecnológica de ponta, ela ajuda a resolver problemas que nós temos já aqui e fazer a vida melhor aqui. Foi verdade há 60 anos atrás, porque resultou em um monte de tecnologia que a gente desfruta hoje, e será verdade também na tecnologia que a gente vai ver pra frente. Então, toda essa parte de data mining, big data, IA, esse pessoal que está nessa pesquisa interespacial está na ponta, está no suprassumo disso, né? E você acha que tudo isso que você trouxe agora, que você falou, seria a resposta, ou seria o argumento, na verdade, para tudo aquilo que as pessoas falam? Pô, tem tanta gente passando fome no mundo, para que ir para Marte, para que ir para o espaço? Seria mais ou menos nessa linha, Bruno? Exato, né? Para que ir para Marte? Vai gerar formas de você produzir mais eficiente, né? Comida para ajudar. Na verdade, o problema do mundo, da fome, da doença, não é a ausência de recursos, é os recursos sendo mal empregados, principalmente pelos governos que comandam tais países, né? Então não adianta você pegar todo o dinheiro da SpaceX ou da NASA e entregar lá para a República Democrática do Congo, porque não vai reverter em nada para a população. Entendeu? Sim, então, sim. Os caras que estão no poder vai continuar pegando o dinheiro para eles e ali usufruindo. Exato, é um problema estrutural do governo daquele país que impede a resolução dos problemas locais. Então não adianta simplesmente achar que se você pegasse o orçamento da NASA e desse para um país africano, as pessoas iriam viver bem. No máximo, ele ia distribuir aquele dinheiro de alguma forma, perdendo uma grande parcela, mas ali de algum tempo as pessoas voltariam a estar passando fome, porque o problema é estrutural dentro daquele país, né? Precisa mudar as leis, como o governo funciona, para que aí as coisas comecem a caminhar. Então, esse argumento que as pessoas dão, apesar de ser bastante raso e óbvio, né? Se você para olhar um pouco mais profundamente, você vai ver que não vai resolver o problema entregar dinheiro de uma agência espacial ou de um governo para os governos aí desses países que são pobres, né? Bacana. Além disso, não só além disso, mas complementando o que ele falou, a humanidade ela é naturalmente pobre. Ela é gerada na pobreza e você nasce pobre, né? Basicamente. Uma nação ela não se gera rica. Essa riqueza ela vem na medida que você vai cultivando essa riqueza. Não adianta você distribuir o dinheiro, né? Porque não vai deixar as pessoas menos pobres, porque esse dinheiro em si não tem valor nenhum. É uma construção da civilização, né, daquele país, que depende da cultura, de como que o governo é formado, como aquela população conquistou a sua liberdade, como ela vigia os seus governantes. E tudo isso gera um país rico. Então não é simplesmente um passe de mágica, né? E se você distribuir dinheiro também, vai muito além da pessoa que você está distribuindo, né? Ela vai ter o dinheiro nela, ela vai empregar da forma que ela quiser. Ela pode pegar, por exemplo, assim, tem o vídeo que viralizou aí da pessoa recebendo um Bolsa Família de R$300 falando que não dava pra comprar uma calça pra um adolescente. Ela queria gastar os R$300 numa calça pra adolescente ao invés de comprar uma comida pra casa. Então a gente tem vários modelos de que você distribuir dinheiro, às vezes, vai da mentalidade da população e não gastar no que ela necessita, mas sim naquilo pra ela ter status naquele momento e mostrar que ela tem mais do que outra pessoa, entendeu? Sem dúvida, né? Poucos vão empreender, né? Não vai pegar os R$300, comprar balinhas, né? Ou garrafa de água e transformar em 600, depois transformar em
1.200, a maioria vão consumir nem sempre com as decisões mais racionais. Então, simplesmente dar dinheiro é uma ação de, beleza, de solidariedade, mas ela não resolve o problema estrutural. Então, não adianta falar em dar dinheiro para as nações pobres, isso não vai resolver. Na verdade, iria atrapalhar. E você deixaria de investir aí nessa tecnologia que a gente tem e, consequentemente, não teria a evolução que nós temos na parte de produção de energia, na parte de produção de alimentos, na parte de comunicação, né, de rádio, de internet, satélite, o seu Waze funcionando perfeitamente, o seu Google Earth, todos os projetos de engenharia que dependem dessa alta tecnologia. Então, se não existisse esses investimentos, cara, você não saberia andar em São Paulo, né, que a maioria das pessoas depende do Waze lá para saber onde vai ficar. Sem satélite, isso não funciona. E não só satélites, né? Também, se você não tiver com o horário certo no seu celular, também não funciona. Se você fizer o teste aí, se mudar o horário do seu celular e colocar aqui em São Paulo, você vai parar lá na China. Porque ele triangula seu horário com os horários do satélite. Mas tipo, eu vejo a humanidade, tipo assim, ela foca em umas coisas pra fora, como assim, dizendo para exploração espacial, mas ela esquece de coisas que ela poderia fazer aqui, né? Então, por exemplo, você vê muitos países hoje fazendo energia nuclear, certo? Tem muitos países que são energia nuclear, que pode dar... É uma energia teoricamente limpa, mas se explodir um reator, fudeu a porra toda, né? E a gente tem o nosso maior, como a gente tinha falado no outro podcast, a gente tinha falado, a gente tem o maior produtor de energia que a gente pode usar, que é o Sol, né? Então todos os países poderiam renovar nessa forma de energia. Aí, eu tô colocando aqui meio por cima, mas ao invés de investir tanto em explorar lugares novos, a gente poderia estar salvando o nosso planeta, fazendo esse tipo de ação, né? Tipo, mudando a forma de produção de energia aqui no país, que aí no Brasil, em todos os lugares, que poderia mudar essa forma de a gente estar acabando com o mundo, porque teoricamente o pessoal está procurando outros planetas para colonizar pelo fato da Terra estar morrendo, certo? Sim. E da crescimento global, tem a ver também. Assim, vamos lá. Primeiro, esse seria um dos motivos, mas é um motivo bem distante, né? Eu não diria que a gente está procurando um outro planeta, porque assim, a gente sabe também que uma coisa é você perpetuar a espécie, outra coisa é você salvar a humanidade, né? Aquele filme Interestelar, ele traz muito isso, né? No final das contas, eles viam que não tinha como salvar a humanidade, eles só teriam que perpetuar a espécie. Vai ser algum só, né, que vai conseguir. Inclusive daqui a dia 6 agora desse mês, faz 1 hora que foi lançado o foguete do Interestelar, né? Ele foi lançado em 2014 e teoricamente na hora do filme, dia 6 agora faz 1 hora que foi lançado. Pois, se a pessoa não assistiu esse filme, tem que assistir, é foda. Não, ele é demais. Espetacular. Christopher Nolan, como sempre, ele é... e a trilha sonora também é demais. Então, John, esse comentário que você fez das energias limpas, eu só acrescentaria o seguinte, né? O próprio... Caraca, o fundador aí da SpaceX, o Elon Musk, ele fala o seguinte, beleza, é muito legal a energia limpa, mas isso não vai conseguir resolver toda a nossa necessidade de matriz energética. Por quê? Tanto a energia eólica quanto a energia solar, a capacidade de produção ela é variável e muito dependente do terreno e do lugar. Então ele faz lá um cálculo falando, você pode, com essa área aqui, tendo esse sol bom aqui, produzir tantos watts. Isso aqui não chega nem perto de uma usina nuclear, por exemplo. Então, beleza, o investimento nessas formas de energia limpa é muito mais para você conseguir um pouco, né, retirar energia suja, principalmente a queima de carvão, né? Não tanto assim a nuclear, mas a nuclear seguiu o segundo ponto porque você tem esses problemas que pode ocorrer com vazamento de uma usina, né? Mas não tem como produzir a energia que a humanidade precisa com energia solar ou eólica. Entendeu? Mas é tipo assim, o que eu digo os países que são capazes de produzir esse tipo de coisa, como assim, aqui no Brasil a gente já tem a hidrelétrica, né? Já uma energia limpa, né? Tem uma energia limpa. A gente só produz através de hidrelétricas, né? E a gente tem a capacidade de ser uma solar
e também tem a capacidade de ser uma eólica também. Então a gente é um lugar privilegiado, vamos supor assim, né? Então, os países, por exemplo, que têm a capacidade de fazer isso, não digo que, tipo, tirar totalmente a forma de produção de energia que eles têm, mas diminuir e ter se eles têm a possibilidade de colocar uma energia limpa, a gente não estaria, tipo, fazendo o G21 essa semana sobre meio ambiente, vamos por assim. Não melhorava, mas... mas assim, deixa eu... O caso da energia nuclear, ela é uma energia limpa e muito eficiente. A hidrelétrica, ela também é limpa, mas para que você construa uma hidrelétrica, você devasta demais. Isso, limpa, mas você afeta demais a natureza. Então, a energia nuclear, ela tem os riscos? Tem. Assim como a barragem também tem de estourar. Tem os riscos. Porém, os riscos são mínimos comparados ao retorno. A gente teve duas grandes catástrofes nucleares, que foram a Chernobyl, na Ucrânia, em 86, e foi por erro humano, e porque a União Soviética queria se provar lá. E de Fukushima, no Japão, em 2011, se não me engano. Tsunami. Que teve o tsunami. Então, foram situações muito extremas e específicas. Ok? Enfim, o Brasil ele tem uma capacidade enorme de produção de energia solar e eólica. Porém, é que ele não tem uma capacidade de... Essa energia, se você encher o país de painel, você não consegue suprir a nossa necessidade de energia. E ela é cara. Mais levando em conta, ela é cara e não é tão eficiente, né? Sim. Ela mais levando em conta que a nossa demanda por energia cada vez cresce mais. Entendeu? Ela é uma energia complementar, né, cara? É uma energia complementar. Não é a matriz principal, não tem como ser, ela é complementar. E os investimentos, eu acho assim, o John tá certo em falar, tem que ter mais investimentos e incentivos. E eu acho que até o governo, não sei, não sou especialista, tem tentado fomentar que as pessoas e as empresas invistam, né, na energia limpa, principalmente a solar, né? E eu acho que esse é o caminho. Todo país tem que fazer legislação para desonerar as pessoas que produzem energia limpa. Esses últimos anos aí eu dei uma boa estudada em parte de energia solar. Porque, tipo, eu falei, porra, tô gastando muita energia aqui, a gente tem muito sol, tal. A gente tem a minha família tem um sítio também. Então eu comecei a dar uma estudada nisso para como é que é a montagem, como é que é isso daí, blá blá blá, legislação e tudo mais. E há 2 anos atrás o governo lançou um bom incentivo para energia solar. Tanto em diminuir impostos sobre os produtos, sobre placa solar, sobre baterias, sobre todos os equipamentos que você utiliza para fazer isso. E alguns bancos aqui no Brasil também tem um sistema de financiamento para você conseguir fazer a energia solar dentro de casa. Então ele consegue facilitar para você, como se fosse você comprando uma casa, um financiamento de uma casa, de um carro, para você produzir a sua energia solar. Sim. E as produtoras de energia, como aqui em São Paulo, onde a gente mora, que é a Enel, em outros lugares, cada um tem sua legislação, mas elas também têm uma facilidade muito boa. Então você consegue colocar tanto o sistema on-grid, que é você distribuir a energia que você produz através do seu painel solar para sua rua, para o seu bairro, e ali você não vai... A distribuidora de energia não vai te cobrar, ela vai te cobrar uma taxa, né, que é aquela taxa de 100 watts. Se não me engano, aqui em São Paulo... pagar, né, cara? Você tá produzindo... Deveria não fazer nada, né? Mas aí você tem que pagar uma taxinha de R$50, eu acho, R$40, alguma coisa assim. E você vai ter sua energia normal. Você pode usar, colocar ar-condicionado, usar pra caramba. Mas pelo fato de você estar produzindo, você não necessita cobrar, não vai vir aquela conta de R$300, R$400. E também tem alguns lugares que tem a off-grid, que é a que você coloca as baterias. Aí você não vai estar distribuindo a sua conta para a sua energia lançada para o seu bairro, mas você vai estar produzindo a sua própria energia dentro de baterias e você vai conseguir usar à noite, né? Armazenar, né? Isso, armazenar energia para você ter isso. Mas assim, pessoal, que só para me entender, porque uma coisa não exclui a outra. Tem empresas interessadas em investimento em exploração espacial, até já voltando pro tema, né?
E tem empresas que estão interessadas em energia limpa e cada um. Uma coisa não exclui a outra. Você não precisa deixar de investir lá porque aqui a gente não está conseguindo. Não, isso sim. Então não Isso, precisa isso. deixar de investir, Isso porque isso, ainda mais levando-se em conta que o investimento é vindo de iniciativa privada. Entendeu? Sim, mas- E de tudo que até que o Bruno falou também, que a própria. Não que isso seja motivação, certo? Mas o próprio investimento das empresas na exploração espacial e no desenvolvimento das tecnologias colaboram pro mundo e vão colaborar com certeza por uma. E bacana, Fabrício. Eu acho interessante aí, justamente em todas essa questão de energia aí. Eu acho que realmente ali o que o Fabrício colocou é pertinente. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês quais são os interesses econômicos de a gente fazer essa exploração espacial. Para quê? O que é o interesse da empresa ou até do próprio governo? Até porque toda a parte aí inicial de exploração espacial começou com órgãos governamentais, com a NASA, com o órgão da União Soviética, que eu não me lembro o nome agora. Mas hoje a gente, claro, vocês já colocaram a SpaceX, a Blue Origin. Qual que é o interesse dessas empresas e de um cara como Elon Musk de realmente ir para o espaço, colocar o nome dele lá e fazer e investir naquilo? A gente sabe que exploração espacial é caríssimo. Qualquer coisa relacionada a espaço aí, realmente a gente fala na casa dos bilhões. Então, qual que é o interesse econômico dessas empresas em buscarem isso no espaço? Acho que, Bruno, você quer comentar um pouquinho? Bem, as empresas privadas, né, em geral, elas são criadas por grandes bilionários já. Então, Jeff Bezos é o dono aí da Amazon, o Elon Musk da Tesla. A Tesla vale mais do que todas as outras montadoras juntas e a Amazon nem precisa comentar, né? Então os caras têm um capital para queimar com esse investimento. E o Elon Musk, em particular, ele chegou muito próximo de falir, né? Então, quando ele fez o último lançamento que explodiu, o terceiro dele, ele falou que só tinha dinheiro para fazer mais um. Se não desse certo, a SpaceX ia falir, não ia ter mais dinheiro para construir um novo e nem para manter aquela estrutura. Então ele fez... É mais uma aposta visionária mesmo. O cara tem aquele dinheiro e ele tem lá o sonho desde criança de investir nessa parte espacial. E ele apostou com todo o capital dele, né? Mesmo sabendo que é uma área de consumo intensivo de capital, né? Você vai gastar muito e demora para ter retorno. Mas aí ele conseguiu, deu certo esse quarto lançamento e daí em diante ele conseguiu um contrato com a NASA e lançou mais 20 depois. E agora tá com esse novo contrato aí com a NASA do projeto Artemis, que é um contrato de 3 bilhões. Então, beleza, agora ele já conseguiu aí fazer o negócio andar. Então, acho que um dos focos das empresas privadas é obter contratos com o governo para exploração espacial conjunta e todo esse desenvolvimento tecnológico terceirizado. A Boeing também tem a empresa dela dessa parte de pesquisa espacial, que também compete lá dentro dos Estados Unidos nas licitações. Mas eu vejo também que existe aí o potencial de exploração de turismo, né? Acho que no começo dos anos 2000 teve aí um ricaço que pagou coisa de 20 milhões para dar uma voltinha no espaço. Mas a ideia é diminuir e muito esses preços, né? Ficar na casa dos milhares de dólares, né? Dezenas de milhares de dólares para alguém dar um rolê no espaço e ver a Terra de longe. O que, se você pudesse gastar aí 15 mil dólares, se você tivesse, né? Esse dinheiro não fosse assim algo absurdo, valeria a pena conhecer? Talvez sim, né? Para muitas pessoas valeriam isso, né? Cara, a gente gasta 3 mil reais aí pra ir aqui no Nordeste, cara. Você acha que você não vai gastar pra dar uma volta no espaço? Eu não iria. Eu iria se eu tivesse esse dinheiro, cara. Eu tenho medo. Você tem medo, né? Tem medo de explodir e já era, né? O Fabrício não ia no Play Center, eu lembro. Acho que o Fabrício e o Rogério não iam. Imagina um foguete, né? Mas eu particularmente iria. Eu não vou no Play Center nem no Hop Harry, mas pro espaço, se eu tivesse a oportunidade, eu iria sim. Eu iria fácil. Toma um remedinho pra dormir, aí você já acorda quando estiver lá em cima já. Pra olhar. Que o bagulho deve tremer, hein, mano. Até um cachorro foi e não teve medo, cara. Por que eu vou ter medo? O cachorro que foi morreu, pô.
Ó, o macaco foi e não morreu, É, pô. o macaco voltou. O macaco voltou. Eles não têm consciência do perigo. Esse é o problema do ser humano. A gente tem consciência do perigo. Mas assim, só complementando, né, o que ele falou, já existe um mercado muito grande no espaço, né? A Space Foundation, né, que é uma organização sem fins lucrativos, ela calculou que o mercado espacial já vale cerca de 414 bilhões só em 2018. E a maioria desse investimento é de satélite, na verdade, né? A gente já tem satélites orbitando a Terra lá, acho que mais de Tem milhares, hein, cara? milhares, é muito, milhares. eu nem lembro quanto. Eu tinha chegado a ver o número e não lembro mais. Mas é bastante satélite. Então já tem uma economia pulsante ali. Entre as 20 maiores indústrias nos Estados Unidos está a indústria espacial, né? E se calcula que ela vai, em 20 anos, ele vai ser uma indústria trilionária. E é verdade, vai chegar a valer 1 trilhão essa indústria aí, né? Então, e o interessante da SpaceX não é o custo, né? Eles têm um conceito lá que é as espaçonaves serem caseiras, modulares e reutilizáveis. Caseiras por quê? Porque todo o processo de produção dela não é terceirizado, é feito totalmente dentro da Tesla, da SpaceX. E modular porque as versões que vão saindo das Falcons, né, que é o nome dos foguetes, as peças são reutilizáveis. E o foguete em si ele é reutilizável. A NASA, quando lançava um foguete, quando ele entrava na órbita da Terra, ele se perdia, né? Agora não, ele volta e eles têm aquela tecnologia de descer em pé, né? É muito legal. Se o pessoal não viu no YouTube, vai olhar. É muito interessante. Ainda tem o do Big Bang Theory, né? Tem um episódio, acho que é do Young Sheldon, eu acho. Que ele faz, né? Como ele ensinando um cara a fazer esse tipo de coisa, e depois o Elon Musk com o caderno dele, folheando e vendo as anotações dele Eu acho e aprendendo a fazer isso daí. É muito legal esse episódio, cara. Sim. E eles conseguiram diminuir muito o preço, né? Tipo, cada lançamento custava centenas de milhões de dólares. Não, a SpaceX porque destruiu, né? A NASA, ela custava, era 50 mil dólares por quilo do que eles colocavam na atmosfera, fora no espaço, né? A NASA. E o Elon Musk reduziu isso para 2 mil dólares por quilo. A iniciativa privada fazendo mais eficiente, né, cara? Exatamente, né? Exatamente, entendeu? Então, você tem aí uma indústria pulsante que o Elon Musk ele já tem ganhado dinheiro, porque ele já tem levado alguns satélites de algumas empresas, contratam os serviços deles para levar satélites para o espaço, né? Então ele já vem tendo uma receita, né? Com esse investimento todo dele. Mas a intenção tanto do Elon Musk como do Richard Branson, que a gente fala pouco, mas ele também é visionário da Virgin. Mais turismo, né, espacial. Mais turismo, parece avião, né, as naves. Isso, exatamente. E do Jeff Bezos realmente muito visionário, tá muito além do que a gente simplesmente entende como só explorar o espaço, como se a gente fosse um viajante. Tem interesses de exploração mineral mesmo. Isso que eu ia comentar. Eu ia falar, você acha que não tem alguma coisa de material, tipo, de metal, que eles poderiam procurar na Lua, em Marte, que poderia ser uma liga, tipo um adamantio da vida aí, de indestrutível. Eu não sei dizer se existe um metal muito diferente. Porque basicamente o universo foi feito das mesmas substâncias, né? Então o mesmo ferro que você encontra aqui, você vai encontrar em outros planetas, pelo menos aqui do sistema, pelo menos da galáxia, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir explorar bastante coisa. Tem bastante metal.
Psy o quê? Que vocês Psyche lembram? 16, Psyche Isso. 16, vai. Psyche Que é 16 pra um cometa extremamente rico. É um asteroide, né? Asteroide. É que a minha ignorância não me permite dizer qual que é a diferença de um pro O outro. A asteroide foi um diferença é que o cometa. asteroide é maior, o cometa é menorzinho. Tá. Mas eu sei que ele é riquíssimo em metais que a gente tem uma demanda alta aqui na Se Terra. não me engano é em ouro, né? Ele tem muita parte de ouro. Não, Sim, se só que o supõe, problema se supõe que tem se ouro. supõe, mas Ferro é o que mais tem. agora como é que vai trazer isso pra cá, que é uma coisa, isso que me demonstra que isso tá muito longe ainda, porque chegar até lá é uma coisa, começar a explorar e o processo logístico pra trazer de volta. E chegar até lá já é difícil pra caralho, porque ele tá bem depois de Marte, né? O pessoal fica esperando, só pra ter ideia, a cada 2 anos tem um ciclo de Marte que fica mais curto, e aí fica coisa de 50 milhões de quilômetros, que é quando vale a pena ir lá. Porque a órbita mais longínqua de Marte é coisa de 80 milhões de quilômetros, e aí já não vale muito a pena, porque fica muito mais caro pra chegar lá, fica mais difícil, as pessoas podem morrer, etc. Então, esse asteroide que o Fabrício mencionou traz 7 vezes essa distância. Então, chegar lá... E vocês não acham que... Não acham que, por exemplo, aí a gente pega muito dessa questão aí de ter uma base em Marte, por exemplo, para esse tipo de coisa, para exploração espacial, para realmente ali você ter um combustível ali, ter uma base ali para esse tipo de coisa? Porque uma coisa é você explorar, por exemplo, o Psyche daqui na Terra, outra coisa é você explorar de Marte, né? Imagina ali que a distância seja completamente diferente, né? Já encurtou em 80 milhões de quilômetros, já é alguma mas coisa, eu acho que a intenção é essa, né? A intenção é essa. Se você assistir um filme Ad Astra do Brad Pitt, você vê muito isso das bases que você tem para você estacionar e poder reabastecer, né? A questão, e tem a questão, a exploração também procura também água, justamente porque o combustível dos foguetes é baseado em hidrogênio e oxigênio. Então, ter esse recurso lá vai facilitar bastante o abastecimento e tudo mais. Mas aí que vem a parte que eu falei lá no começo, né? Que é você se adaptar a viver no espaço, né, cara? A gente não tem essa capacidade de viver no espaço durante tanto tempo. Porque se você montar uma base, você vai ter que ter uma equipe lá. E, por exemplo, a cada 2 anos você vai ter que mandar uma pessoa nova, pelo que o Bruno comentou aí, de a distância ficar mais curta, que vale a pena você mandar nesse período. Imagine você vivendo 2 anos num planeta que não era habitado, que a gravidade é diferente. Que olha, é o ser humano, ele é adaptável, mas é claro que nossa adaptabilidade ela é limitada, né? Tem um lugar ali, lá, a gente consegue se adaptar do frio pro deserto, né? Do gelo pro deserto aqui, até com uma certa facilidade. Lá não tem oxigênio, né? Lá tem uma gravidade diferente daqui, então é claro mas que... Mas a ideia é produzir isso, tá? O desafio é justamente você... Os primeiros vão se fuder que tiver que ir pra Marte, pra Lua, porque vai ter que ir pra lá pra trabalhar, cara. O negócio é conseguir gerar oxigênio, construir um local, aí conseguir colocar lá oxigênio no local, conseguir fazer as coisas pra produzir a comida, é conseguir criar um lugar que dê pra você ser sustentável. Então, a gente só vai saber... A gente só vai saber exatamente como que isso vai acontecer lá, como que vai ser, os efeitos que isso vai ter no corpo humano e também na questão psicológica e social depois que estiver lá. Os primeiros estiverem lá e poder ter a experiência mesmo, o conhecimento empírico do que acontece. Porque antes disso, a gente fica só... a gente consegue fazer realidades simuladas aqui para poder prever como é que o corpo humano reagiria, mas... Na verdade a gente só vai conseguir ver o ser humano evoluindo nesses lugares quando ele começar a se reproduzir nesses lugares, né? Sim, porque o feto ele tem uma capacidade muito maior do que de adaptação no ambiente do que um ser humano desenvolvido. Então a gente vai ter que levar o pessoal para lá, se reproduzir lá, para o pessoal começar a ter uma forma de vida mais adaptável a lá e aqui, vamos supor assim, né? Tem uma série bem ruim, na verdade,
Eu me lembro o nome agora, mas que eu sei que ela tava no Netflix e tava na Amazon também. Mas ela pegava justamente esse ponto. Se eu não me engano, nessa época, no contexto da série, já estavam colonizados Titãs, já estavam colonizados a Europa, e Marte já estava colonizado também. E tinha um grande problema que o terrestre até conseguia se adaptar, porque já eram considerados raças diferentes, na verdade, né? A gente tinha a raça terrestre, tinha a raça marciana, tinha a raça de Titã e assim por diante. E muitos desses que estavam nesses outros lugares, eles desenvolviam características completamente diferentes, inclusive da coluna, por conta da gravidade. A atmosfera, então tudo era diferente. Então existia ali um certo preconceito ali entre as raças. E, enfim, era o preconceito interplanetário. Exatamente. Olha aí, ó. Exatamente. Mas haverão mudanças, né, físicas que eu acho que você falou, embora a série seja bem ruim, mas faz sentido. A gente vê que há várias mudanças físicas nas raças, várias raças aqui humanas, né, que são de acordo com o ambiente que eles evoluíram, né. Sim. Exato. Você vê os alemães, os austríacos, tudo com 2 metros e pouco de altura, tudo grandão, branquelo, gigante. E a gente você vê tipo o africano já de outra forma. Sim. Aqui no Brasil você vê uma mistura da porra de todo mundo junto, o pessoal alto, moreno, branco, negro, de todas as coisas. Então a gente já tem uma mistura aqui, né? Imagine se levar para isso para outros planetas, né, cara? A mistura que vai ser, né? Vai ter gente rosa, laranja. Eu achei. Eu achei o John, quando começou a falar dos alemães, dos nórdicos, né? Aqueles homens grandes. Grandes, bonitos e belos. Lindos. Fortes. Loiros. Mano, até onde ele vai, né? Até onde eu tenho que ir esperando aqui. Exatamente. Aí eu falaria das nórdicas, né? As alemãs. Não, mas elas são baixinhas, cara. Elas são baixinhas. Eu já entendi a sua preferência. Não tem preconceito, não. Tá? Mas é isso aí, Rogério. Também acho. Imagine, por exemplo, num lugar que tenha menos oxigênio em abundância, o ser humano vai aprender a otimizar o consumo de oxigênio no seu organismo. Né? Porque aqui a gente tem oxigênio à vontade, tem uns sujeitos aí que deve consumir como se não houvesse amanhã, né? Então. Não, você vê que não precisa ir muito longe. Quando você vai para regiões andinas, sim, aqui a gente sofre, a gente que é do Brasil, e eles não, eles já estão super acostumados. O corpo deles já está acostumado com aquele ar rarefeito lá. Que inclusive, até onde eu sei, muito do fato deles eles não terem muita altura, né, eles são um pouco mais baixos, em função desse ar rarefeito aí, porque parece que o corpo não faz a digestão da forma que poderia ser feita. E isso aí também dá o gancho aí até para nossa pré-história, né, na verdade, né, onde numa terra primitiva e a gente tinha muito mais oxigênio aqui e a gente tinha os dinossauros aí que eram enormes, né, e na verdade a evolução das espécies aí dos próprios dinossauros, né, que dizem que evoluíram deles em tamanho bastante reduzido, na verdade. Mas faz muito sentido tudo isso. Alguém tem alguma observação? Vamos encerrar. Let's go, né? Vamos dormir. Então, bacana, pessoal. Então é isso. Muito obrigado por assistir ao nosso podcast. Não se esqueçam de seguir ou assinar, dependendo, é claro, da plataforma que você está nos acompanhando. Deixe seus comentários sobre o tema. Teremos o maior prazer de conversar com vocês. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, John. E muito obrigado a você que nos acompanhou. É isso aí. Eu só vou dar só um comentário. Pessoal, a gente tá no Spotify e no Spotify vocês conseguem mandar comentários de áudio pra gente também. Então, se vocês estão escutando a gente no Spotify, vocês podem comentar o nosso tema por áudio, que provavelmente a gente pode lançar na plataforma de Spotify também. No final do áudio nosso, lá do episódio, a gente pode lançar os comentários de vocês e acabar comentando em cima do que vocês falarem também. Boa, bacana. Bacana, então estamos no Spotify, estamos aí em várias plataformas de podcast, inclusive também aí no YouTube, que é a plataforma aí em vídeo. Então fiquem à vontade aí para assinar aí os canais, assinar o podcast. E é isso, galera. Muito obrigado e tchau. Valeu. Falou.